Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua casa. É mais um privilégio estar aqui para trazer uma palavra para a igreja, para trazer uma palavra do Senhor. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, eu vou lhe dar um tempo, nós leremos o livro de Mateus, uma passagem muito interessante, para que nós possamos refletir sobre o poder de Deus. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Mateus, no capítulo 17, nós leremos a partir do verso 24 até o verso 27. E nós vamos ver uma história bem diferente de todas aquelas que a gente tem ouvido e visto pregações. Então eu gostaria que você ficasse atento para que Deus possa falar com você. Amém? Capítulo 17, verso 24 do livro de Mateus diz assim: Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, eles quem? Os cobradores de impostos, né? Os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão Pedro, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não se escandalizem, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E, abrindo-lhe a boca, acharás um starter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Ou seja, um starter valia 4 dracmas. Então a palavra de hoje é uma palavra muito interessante. Primeiro, você tem ideia ou já parou para pensar, de pescar e na boca de um peixe vir dinheiro? Já parou para pensar nisso? Uma outra curiosidade é que Jesus, logo que Pedro entra em casa, Jesus já antecipa ele. Pedro, os reis da terra cobram imposto dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos. E Jesus diz assim: então os filhos estão isentos. Porque esse imposto que eles estavam cobrando aqui era o imposto da manutenção do templo. Jesus tinha ido a Cafarnaum, né, com seus discípulos, e ali Pedro é abordado. Mas interessante é que Pedro, quando os cobradores chegam para ele e perguntam assim: teu mestre não paga? Ele não vai até Jesus perguntar alguma coisa, ele diz com muita certeza: claro que paga. Sabe por quê? Porque Pedro conhecia o Senhor. Então, quando Pedro chega para Jesus, Jesus antecipa a história e pergunta e diz assim: então, Pedro, se os reis da terra cobram imposto dos estranhos, os filhos estão isentos. Mas para que eles não se escandalizem, eu também vou pagar. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o templo é do meu pai, eu sou filho do rei, portanto eu estou isento de pagar impostos. Mas para que o povo não se escandalize, Jesus desceu na forma de homem, viveu como homem, trabalhou como homem e cumpriu as regras e as leis dos homens. É tão verdade que em outra passagem Jesus chega e pergunta ele afirma: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a pergunta dessa noite para você é: você acredita no poder de Deus? Você é filho? Ou você é estranho? Eu sou filho. Então, se você é filho, nós não deveríamos pagar impostos, porque somos filhos do rei. Mas para que o mundo não se escandalize, nós precisamos entender de que nós também pagamos. Nós pagamos os nossos tributos, tanto ao governo, quanto devolvemos a ele aquilo que é dele.
Porque devolver a ele aquilo que é dele, mesmo nós sendo considerados filhos, lá no Êxodo 30, nós vemos o Senhor mesmo pedindo a Moisés que fizesse um censo para que, a partir de uma certa idade, a partir dos 19, 20 anos, todo homem deveria pagar o tributo uma vez por ano, devolver um tributo. Então você veja que essa coisa de tributo não é coisa da agora, não é coisa recente, é coisa antiga. Mas o que nós temos que valorizar nisso é que o mundo se escandaliza de muitas coisas, mas não pode se escandalizar de mim nem de você, por ofertar, por trazer à casa do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Mesmo muitas denominações escandalizando os próprios fiéis, não é problema nosso, é de quem está assumindo essas posturas. E você, como se precisa entender, e é interessante que o único que fala sobre esse quesito é Mateus. E nenhum outro evangelho conta essa história. Mateus conta essa história, sabe por quê? Porque Mateus, ele foi cobrador de impostos, então ele sabia o que era isso. Entende? Ele sabia o que era viver, muitas das vezes, à margem da sociedade em função de ser um cobrador de impostos. E quando ele é questionado agora, porque não é mais cobrador, ele de imediato não se nega a fazer isso. Então nós precisamos ver que Jesus aqui é enfático e ele faz a gente começar a se perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus? E a pergunta é, você se respondendo aí, quem é Jesus? Ele deveria pagar impostos? Filho do rei, dono de todas as coisas. Mas olha que interessante. E isso chama muita atenção. Jesus não estava com Pedro quando os cobradores lhe perguntaram isso. Isso é para que eu e você entendamos de que Jesus, ele conhece a cada um de nós antecipadamente o que vai suceder. Então ele logo já traz a solução. E esse é o grande segredo. Nós precisamos acreditar na provisão do Senhor, porque Ele nos conhece e Ele antecipa as coisas. Ele traz a solução para os nossos problemas. Ele traz a solução para as nossas dificuldades, para as nossas debilidades. O que a gente hoje vive e sofre muitas das vezes e passa muitas situações é porque nós não acreditamos nesse Deus que Ele pode e que conhece e que antecipa as nossas necessidades, mas que também traz a solução para elas. Nós não acreditamos nisso. Nós só acreditamos quando nós estamos com a coisa na mão, pega. Que nem Tomé, só acredita se vê, só acredita se tiver na sua mão. Aqui também tem uma outra curiosidade. É a primeira vez da Bíblia que se fala em pescaria com anzol. Porque todas as pescarias que se contam das parábolas da história bíblica eram com redes. Mas aqui agora Jesus faz como se diz, um outro milagre, vamos dizer assim. Pedro vai lá e joga o anzol e o primeiro que tu pegar. Porque não era para pegar muito peixe, era para pegar um. Porque um é suficiente. Jesus, ele é suficiente, a palavra, o nome dele é suficiente para mim e para você. Então não precisava de pegar uma rede de peixes, vender para fazer o dinheiro. Não. Joga o anzol e o primeiro que tu pegar, abre a boca que lá vai ter a quantidade para sanar a minha dívida e a tua dívida. Então veja que Jesus, ele, além de nos conhecer, ele tem o poder de resolver as nossas debilidades. Então esse é Jesus, o Filho de Deus, mas que desceu como homem e que
não gostaria ou queria que o povo se escandalizasse, ou os próprios cobradores de impostos, ou o próprio governo se escandalizasse com isso. E muitas das vezes nós temos essa dificuldade de entender essas coisas. Muitas das vezes nós escandalizamos as pessoas, o governo, nossos familiares, nossos irmãos, nossos entes queridos, porque não entendemos essas coisas. Então, muitas das vezes, eu e você precisamos pagar um preço, mesmo sendo filho, mesmo sendo isento de algumas coisas, nós precisamos ser o primeiro a chegar. Jesus precisava ser batizado, Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, mas se batizou, deixando se batizar por um homem aqui na terra. Para quê? Para dar exemplo. Então a palavra-chave hoje é o poder de Deus e o exemplo desse poder na minha e na sua vida. O que nós temos impactado com o nosso exemplo? Eu me lembro que há muito tempo atrás os filhos, eles tinham os pais como heróis. Hoje não é mais assim. Hoje vivemos num mundo de fantasia onde existem muitos heróis. Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Capitão América. Os pais não são mais heróis dos seus filhos, porque não são mais exemplos. Jesus era exemplo. Então Jesus, ele precisa ser o nosso herói. Precisa, porque foi ele que morreu, por mim e por você. Os heróis de hoje não morrem, mas Jesus morreu. Mas ressuscitou e está vivo. Então essa questão de você ter como olhar para o Senhor e perceber que Ele pode resolver as nossas dificuldades. E você veja que aqui era material e financeira. Não era nada sobrenatural. Sobrenatural foi o que Ele fez, mandando que Pedro pescasse e tirasse o dinheiro da boca de um peixe. Isso sim é milagre. Mas eu e você precisamos entender que as coisas inusitadas Ele pode fazer. Porque as coisas que eu posso fazer, Ele não vai fazer por mim. Eu costumo dizer que as pedras do meu caminho sou eu que tenho que tirar, não Ele. Vejo isso muito claro na morte de Lázaro. Quando Lázaro morre, ele chega e diz assim: retirem a pedra. Ora, precisava retirar a pedra para que o Senhor ressuscitasse Lázaro? Não, só que se não tirassem a pedra, Lázaro não ia sair. Ia morrer do mesmo jeito lá dentro. É para mostrar que as pedras, que é aquilo que está ao meu e ao teu alcance, somos nós que temos que tirar. Agora aquilo que é impossível, aí Ele faz, que foi ressuscitar. Então essa história trouxe muita indagação para mim e queria que trouxesse para você. E a indagação mais forte aqui é: Jesus sabe de tudo. Então muitas das vezes nós pecamos, nos escondemos, achando que Ele não conhece a nossa vida, não conhece a nossa história e não nos conhece. Ele sabe tudo. Jesus não chega para você e diz assim: me conte a sua história. Você não precisa falar para Ele: olha, Senhor, eu passei por essa dificuldade, eu tive toda essa dificuldade da Bíblia. Você não precisa fazer isso. Ele conhece. Ele antecipa tudo da sua vida. Não precisa nem você confirmar, porque Ele sabe. Ele é verdadeiro, porque foi Ele que nos formou. Mas, entenda, Jesus tem a solução para tudo. Será que você hoje tem a capacidade de ter a solução para as suas debilidades, para os seus problemas? Não, não tem, entendeu? Mas Jesus tem. Ele tem a solução para tudo. Esse milagre é um milagre que nós precisamos parar para pensar.
Porque aqui existe algo também interessante, que é uma outra curiosidade. Jesus diz a Pedro, Pedro, vai, joga o anzol, primeiro peixe que tu pegar, abre a boca, tira a moeda e paga o meu e o teu imposto. Aí eu faço uma pergunta e um questionamento. Se o Senhor dissesse assim, ó, hoje para você, vai, lança o anzol, primeiro peixe que tu pegar, tira o dinheiro e vai pagar as tuas contas. O que você diria? O meu mestre está meio, que nem diz o jovem, né? Está viajando. Mas não, queridos, é para mostrar que Jesus, Ele tem poder para sanar as minhas e as tuas debilidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e as nossas necessidades de coisas inusitadas. Ele pode trazer a solução. Quando fala dessa questão, dessa solução, de solucionar esse problema que houve aqui, eu fiquei me perguntando como nós somos falhos e como a nossa mente, a nossa memória, a nossa fé, ela é pequena diante dessas coisas. Um Deus que pode fazer coisas surpreendentes, coisas que a gente nem imagina. E a gente fica se perguntando e se perdendo por não acreditar nesse Deus sobrenatural. Aí quando acontece alguma coisinha pequena, diz, o nosso Deus é muito maior do que essas coisas. E outra, esqueça essa questão de achar que não se faz alguma coisa ou não se deve fazer alguma coisa por ser filho. Jesus aqui deu e é o exemplo de que mesmo sendo filho, mesmo sendo isento de algumas coisas, nós precisamos dar exemplos. Qual é o exemplo que você tem dado hoje na sua casa, como filho, como filha, como esposo, como esposa? Quais são os exemplos? Como pai, como mãe, quais são os exemplos? Ah, mas eu sou o pai, eu sou a mãe, você é filho. Tá, legal isso. Mas Jesus não fez assim. Eu sou filho do rei, do Deus Todo-Poderoso. Esse templo é meu. Ele sabia que aquilo ali ia ser derrubado. Esse templo é do meu pai, eu estou isento. Ele fez isso? Não. Ele simplesmente deu exemplo. Então eu quero pedir a você nessa situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia, onde muitas coisas têm nos trazido tristezas, alegrias, dor, sorrisos. A palavra-chave é: dê exemplo. Porque o Senhor foi e é o nosso exemplo. Se nós acompanhássemos todos os exemplos que o Senhor nos ensinou, vivíamos de uma maneira totalmente diferente. É pena que nós não paramos para buscar a nuance dessas passagens, dessas histórias que o Senhor nos contou, que Ele nos ensinou. Vivemos um tempo onde a própria palavra diz que o sanguessuga, ele só te pede, dá, é só sugar. Nós só pedimos. Nós não agradecemos, muitas das vezes, e quando agradecemos é um agradecimento muito rápido, um agradecimento muitas vezes da boca para fora, porque já estamos buscando, correndo para outras coisas mais. Qual é a tua dificuldade hoje? Do que tu necessita? Qual é o valor do imposto que você precisa pagar? E aí, quando eu falo esse imposto aqui, eu estou colocando dentro de um contexto não literal daquele imposto que a gente tem que pagar para o governo.
dos impostos da vida, de tudo que você tem que pagar, dos teus tributos. Qual é o valor? Será que você tem a capacidade de dizer assim, olha, o Senhor, o Deus que eu sirvo, ou aquele que morreu por mim, ele, pelo fato de dar exemplo, ele paga impostos. E por isso eu vou pagar os meus. O imposto do arrependimento, o imposto, sabe, de fazer o que é errado. Todos os meus movimentos que me distanciam de Deus, que soam como impostos que eu tenho que pagar. As palavras que eu tenho dito. Será que você acredita que o Senhor pode antecipar para você e dizer assim, olha, faça, vá lá, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, lá dentro vai ter uma moeda chamada amor e que pode pagar todos os seus tributos. Nós precisamos entender que quando todas as moedas correntes perderem o seu valor no universo, a única moeda que terá valor é o amor. E é isso que vai fazer a diferença. O amor. Que eu tenho visto hoje se esfriado de maneira avassaladora. Mas saiba, Jesus, ele nos conhece e ele antecipa para mim e para você a nossa história. Reflita sobre essa palavra hoje. Eu queria orar contigo e eu gostaria que você se colocasse numa posição de quebrantamento para que nós possamos orar e pedir ao Senhor que venha trazer uma palavra de solução para as nossas debilidades, para as nossas dificuldades. Pai amado, Pai de misericórdia e graça, nós entramos na Tua presença mais uma vez para bem dizer o Teu nome e dizer que Tu é um Deus que antecipa a nossa história, porque Tu conheces a nossa história. Eu não preciso contar a minha história para Ti, Deus, porque o Senhor conhece. Mas eu também tenho a convicção de que o Senhor tem a solução para minhas debilidades. O Senhor tem a solução para os meus impostos. O Senhor tem a solução para que eu pague todos os meus pecados, porque o Senhor já me deu, que foi a sua própria vida, para me tornar livre e não mais escravo. Então eu lhe peço nessa palavra, Senhor, ministrada, nos ensine, nos dê condição, Senhor, de não voltarmos ao estágio de escravidão, para não andarmos debaixo desse jugo, Senhor, porque nós somos livres e somos filhos, mas nos dê entendimento e sabedoria, Deus, para sermos exemplo, sermos o primeiro, Pai, quando erramos, ou quando errarmos, pedimos perdão, nos arrependendo, fazendo bem, amando aqueles que necessitam de amor, abraçando aqueles que necessitam de abraço, confortando aqueles que necessitam de conforto, exortando aqueles que precisam de exortação e amando, acima de todas as coisas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te bendiga e que o Senhor possa fazer você refletir sobre essa passagem, de que Ele tem poder para sanar todos os meus impostos. Que o Senhor possa estar habitando na tua casa, te guardando e te bendizendo, no nome de Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus, queridos, eu sou o Bruno e esse é mais um vídeo de avisos e ofertas. Eu quero compartilhar com vocês o que está em Mateus 19, no versículo 29, diz assim: todos aqueles que tiverem deixado casa, irmãos, pai e mãe, filhos ou campos, por minha causa,
herdarão a vida eterna e receberão 100 vezes mais. Eu quero te dizer que nada que você faz para Deus fica por acaso. Todas as sementes que você planta no reino dos céus, elas multiplicam e elas vêm para você. A palavra de Deus diz que ela vem para você 100 vezes mais e você vai herdar a vida eterna. Para que presente melhor do que esse, queridos? E é por isso que eu e você hoje investimos no Ministério IDEF. E hoje eu te convido a, juntamente comigo, sermos mantenedores desse projeto. Se você já é, que você continue sendo. Se você ainda não investe no nosso projeto, que você possa investir em nós hoje. Porque a tua doação, a tua oferta faz toda a diferença no nosso trabalho, na manutenção dessa casa, no funcionamento, para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem de fé, essa mensagem de poder em Deus. Então eu quero te dizer que nós somos uma igreja missionária também, nós ofertamos em missões, nós ofertamos num projeto na África e um projeto na Amazônia. Nós ajudamos pastores que estão no campo agora com povos não alcançados, e a tua oferta faz a diferença. E eu vou te dar duas opções para que você possa ofertar no nosso ministério hoje. Vai estar aparecendo aqui embaixo as contas, o Pix dessas duas contas. Uma conta vai estar especificada para dízimos e ofertas missionárias que você queira ofertar para a nossa igreja. E a outra conta é para o nosso projeto Construindo a Casa. Nós retomamos o nosso projeto. Nós temos um sonho de construir o nosso lugar, de construirmos um espaço onde nós possamos ter escolas, oficinas para pessoas que precisam, ter a nossa casa pronta para te receber. Então esse projeto vai ter essa conta do Construir na Casa e você pode fazer transferência via Pix na hora que você precisar, na hora que você quiser, beleza? Ou aqui presencialmente na igreja você pode fazer via transferência, pessoalmente, via cartão de crédito também, se você achar que é válido. E nós temos um QR Code que você vai colocar a sua câmera e vai te apontar para um site do Mercado Pago e você pode ofertar via cartão de crédito online aí, e eu tenho certeza que a tua oferta vai fazer diferença no nosso ministério, beleza? Eu quero te desejar aí uma boa sessão, um bom culto. Lembrando que todas as quartas, às 8, nós temos culto aqui no nosso canal do YouTube. Não temos ainda o culto presencial, nós voltaremos em breve. Mas aos domingos nós temos culto presencial na IDEF, aqui na nave, nosso templo, aqui em Taguatinga. E ao mesmo tempo acontecendo no Facebook e no YouTube o nosso culto online. Não fique de fora disso. Acompanhe nas redes sociais Igreja IDEF, Instagram, Face e YouTube. Um grande abraço e até a próxima.